Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da ANA e a Diretora de Comunicação, bem como a Doutora Manuela Miguel, da empresa que elaborou este relatório. Não? Sim? Sim. Obrigado. Bem como todos os presentes. Sr. Presidente, obviamente que nós não estamos na mesma posição nesta audição. Não estamos em posições contraditórias, mas não estamos na mesma posição. Há aqui dois grandes interesses em jogo. O interesse aeroportuário, o transporte de passageiros e a recepção deles em Portugal, o transporte, e depois há um outro que me é especialmente caro, que é o impacto que tem sobre a população, nomeadamente a população que reside no local. Eu dou de barato e dou por adquirido que o aproveitamento e a otimização daquilo que é a relação custo-benefício de quem nos visita, Vossa Excelência e a sua equipa, certamente curou, e sobre isso nem sequer discuto. O que me preocupa mais é aquilo que é mais da minha responsabilidade, que é o impacto deste tipo de infraestrutura naquilo que é o ambiente a vários títulos nos locais em causa. O que me leva a colocar-lhe várias questões para podermos perceber um pouco melhor este estudo. A primeira questão que lhe coloco é se em algum momento, e admito que o fizeram uma avaliação ambiental estratégica, se fizeram, quando é que fizeram, quais foram as conclusões que determinaram que entendessem que este seria, eu não diria o melhor local, ou se calhar o local menos mau pelos impactos que produzia. Uma outra questão que se coloca, porque nós não temos dúvida nenhuma que com o crescimento da atividade aeroportuária no aeroporto de Lisboa a 2 dígitos anual, isto é uma loucura de crescimento e, portanto, tem que ter uma solução e uma solução urgente. É preocupante para nós, como imagina, que esta solução urgente, se não for esta, não há plano B. Não há plano B. E, portanto, rezemos, oxalá o estudo seja tecnicamente bom, oxalá a APA seja competente e oxalá os eventuais remédios que a própria APA nos indique possam eles ser a solução, porque se não for esta, temos todos um enorme problema, não é só a ANA que tem esse problema. Relativamente àquilo que é a intervenção, o vosso estudo, eu não diria que é otimista, mas define metas, define prazos, define números, define capacidade de transporte, define capacidade de utilização deste aeroporto, até um limite que vai até, pelo que eu li, ao limite da própria concessão. 2020, 2030 e depois 2030 e 2062. Acontece que, e a primeira pergunta que lhe faço é essa, há um conjunto de iniciativas que dependem expressamente, diretamente, exclusivamente até da própria ANA e que, portanto, a vós compete monitorizar, acompanhar e cumprir ou fazer cumprir sem que possam, vá lá, dizer que o problema não é nosso ou não é nossa responsabilidade. Mas acontece que neste tema há um conjunto de outras intervenções que dependem de outras entidades que são decisivas não só para a eficácia do projeto, mas para o cumprimento do plano cronológico do mesmo e que nos preocupam. E, portanto, eu queria perceber como é que estão a linkar uma coisa à outra, por forma a garantir que os vossos prazos, que não por iniciativa de terceiros, deixam de ser cumpridos. Falo-lhe de vários casos. Primeiro, temos, por exemplo, o problema que se prende com a pesca ou os marisqueiros na zona do estuário do Tejo e das quais deriva também uma alteração da própria frequência desse local pelas aves e que deriva de uma maior fiscalização. Se a atividade for legal, pode ser feita, se for legal, não pode. Como é que estão a articular isto, que não tem nada a ver com a ANA, mas do qual depende também o êxito do vosso projeto? Segundo, muito mais importante que este, se calhar, é o problema da própria base aérea. Isto pressupõe uma ligação forte às Forças Armadas, vai determinar, obviamente, a passagem do que lá está, sem prejuízo de alguma coisa ficar, para outro local. Estamos a falar do organismo público, estamos a falar de uma empreitada, permita a expressão no sentido não técnico, mas de uma empreitada enorme. Estamos a falar de atos públicos que dependem de concursos públicos e de regras de procedimento público muito rigorosas e muito suscetíveis de contraditório. Pergunto, como é que está articulado isto por forma a ANA ter garantias de que o Exército cumprirá, o Exército, as Forças Armadas, a parte que lhe cabe no sentido da desocupação para construção desta estrutura aeroportuária. Outra questão prende-se com as acessibilidades. Já foi hoje de manhã aqui referido que
foi, com o devido respeito, que é muito, foi considerado um bocadinho pobre o estudo no respeito às acessibilidades. E quando eu penso, por exemplo, nas acessibilidades de natureza fluvial, e penso na necessidade de introdução de maior número de barcos, e penso num conjunto de procedimentos, concursos, aquisições e encomendas que demoram muito tempo e obedecem a regras muito rigorosas, pergunto, está a ANA em condições de garantir por si e por terceiros que aquele prazo, 2022, tivesse começado mais cedo, 2022 vai ser cumprido? Não correríamos o risco de, por iniciativa ou falta dela de entidades terceiras com quem tem que estar coligados, o processo atrasar-se? É que repare que neste momento na nossa frente quem está é a ANA, quem responde é a ANA, a face do projeto é a ANA. Quando falhar é difícil para nós aceitar que não éramos nós que fazíamos e, portanto, não querendo obter do Sr. Engenheiro a garantia de terceiros, pergunto-lhe como é que estão a articular para garantir que o vosso cronograma é cumprido pela ANA e por terceiros que estão também nisso envolvidos. Por último, foi aqui referido já por diversas vezes que há aqui um conjunto de impactos e esses impactos ou são aceitáveis, ou são mitigáveis, ou são compensáveis. A discussão hoje de manhã foi uma discussão muito profícua, embora um bocadinho frustrante, porque quando tivemos duas entidades ligadas ao ambiente, em que terminaram a sua intervenção, uma dizendo eu chumbava este estudo e outra dizendo eu aprovava este estudo com condicionantes. Portanto, o nosso sossego não aumentou por aí, como deve imaginar. E a pergunta é esta, do conjunto de impactos que há impactos especialmente sensíveis, nomeadamente o ruído, e não só, mas nomeadamente o ruído. Entendem face àquilo que, entretanto, porque eu percebo, estão em interação com a própria APA e, se eu percebo, o próprio estudo está a ser enriquecido e esclarecido com um conjunto de contributos que a própria APA impõe até para o tornar mais fácil de perceber por terceiros. A pergunta é, se neste momento, aproximando-nos nós do fim do prazo de audição pública e necessariamente do fim do prazo em que a Comissão de Avaliação terminará o processo, se entendem que neste momento, com o conjunto de medidas de mitigação ou de compensação ou de aceitação do impacto por pouco significativo, a ANA considera que, como está neste momento, com o conjunto de contributos que já tem, este estudo de impacto ambiental é suficiente e pode-nos descansar em relação à construção daquela estrutura aeroportuária. Muito obrigado.